Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então sente-se confortavelmente. Vamos fazer algumas respirações, buscando um relaxamento de corpo, deixando de lado todas as distrações. E nesse momento, feche os seus olhos e traga a sua atenção para a sua respiração. Perceba todos os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira, expandindo o abdômen a cada inspiração e contraindo a cada expiração. Sinta que a cada inspiração você nutre o seu corpo de vida, de luz, de saúde e de tranquilidade. E você vai percebendo como o seu corpo relaxa a cada expiração. Observe a sua mente, os seus pensamentos. Observe as sensações presentes no seu corpo, as suas emoções, sem fazer nenhum julgamento, sem se apegar a nada, sem se envolver com as suas preocupações, sabendo que não existe problema que não possa ser resolvido com tranquilidade, com amor e boa vontade. E você vai se sentindo em paz, leve e completamente relaxada. A calma pressupõe confiança, primeiramente em Deus e depois em si mesmo, a fim de vencer os desafios e as intempéries da convivência, das provações e das expiações, seja no âmbito da família, do ambiente de trabalho ou nos círculos religiosos. E para isso é fundamental fazermos a parte que nos cabe na vida e entregarmos o que não nos compete aos recursos solucionadores do tempo, instrumento da providência divina. Agindo assim, evitamos alimentar em nós os monstros desequilibrantes criados pela imaginação por ação do medo. Quantas vezes nos afligimos com a pergunta: e amanhã como vai ser? O benfeitor espiritual Emmanuel chama essa atitude íntima de aflição vazia, inútil. Vazia e inútil, porque criamos em nossa mente, através da imaginação febril, estimulada pela ansiedade e pelo medo, circunstâncias que na maioria das vezes não acontecerão, e com isso sofremos de uma forma antecipada e desnecessária. Temos angústias e sofrimentos que desencadeiam no organismo reações enfermiças que acabam nos adoecendo, inclusive fisicamente. Temos uma doutrina como o Espiritismo que nos dá a certeza da imortalidade da alma, da continuidade da vida após a morte física, da vida futura no mundo espiritual. Nos dá a compreensão do sofrimento e da dor através do entendimento da lei de causa e efeito e da reencarnação. Temos, portanto, valiosos recursos que nos permitem acalmar o coração e aquietar a mente perante os desafios da luta humana, de modo que possamos, como nos diz o Espírito Narcisa, lograr êxito na presente romagem terrena. Ajuda-te e o céu te ajudará.
buscando serenar o espírito e controlar o medo, esforcemo-nos por fazer a parte que nos cabe na obra da criação e confiemos na providência divina, de modo a concretizarmos na vida assertiva. Ajuda-te e o céu te ajudará. Para domar as más tendências que herdamos de nosso passado obscuro, é necessário esforço pessoal e intransferível. Neste sentido, apresento aqui um texto do Espírito Emmanuel, contido no livro Fonte Viva, capítulo 132, intitulado Tendo Medo, no qual o nobre benfeitor, ao analisar um versículo da Boa Nova de Jesus, revela-nos aspectos importantíssimos sobre como compreender e lidar com o medo. De fato, o Evangelho é um compêndio de cura para todos os desequilíbrios emocionais, e seus personagens apresentam-se como arquétipos do comportamento humano. O apóstolo Pedro, o publicano Zaqueu, a mulher adúltera, a mulher samaritana, o paralítico de Betesda, o cego de Betsaida, dentre outros, são modelos de condutas humanas que até hoje estão vigentes no mundo. As lições protagonizadas por Jesus a cada um deles são roteiros inspiradores para todos nós, que também experimentamos circunstâncias semelhantes no cotidiano de nossos dias na Terra. Na obra mencionada, Emmanuel interpreta um versículo contido no Evangelho de Mateus: tendo medo. E tendo medo, esconde na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. E quantas vezes fazemos isso? Não sabemos definir e nem compreender o medo e suas causas, mas atribuímos nossos insucessos ao temor de viver, de experimentar, de saborear a plenitude da vida, de honrar a dádiva divina de estarmos aqui. É hora, pois, de transformar a visão estreita e pobre de uma existência exclusivamente materialista em horizontes mais vastos, alargados pela compreensão espiritual, de um viver das limitações impostas pelo medo, a fim de que tenhamos realmente uma vida em abundância, conforme nos prometeu Jesus. E continua: receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. Emmanuel trata aqui do servo que acreditava ter possibilidades de ganho mais reduzidas em relação aos demais, por contar apenas com o recurso de um talento, e temendo perder este talento no labor da luta para multiplicá-lo, esconde-se atrás do medo da perda para não agir. Será que não é isso que acontece conosco? Quantos talentos nós recebemos? O talento mencionado por Jesus não se refere apenas ao recurso material do dinheiro, mas também às habilidades, vocações e capacidades que já desenvolvemos. Nos preparamos para renascer durante longo tempo no mundo espiritual. Tivemos nossa encarnação patrocinada, trazemos intenso treinamento conosco, fruto do meticuloso planejamento espiritual. E quando a vida nos exige disponibilizar esses talentos a serviço do próximo, de modo a valorizar e multiplicar os recursos recebidos, nos retraímos com medo das responsabilidades que o esforço exigirá de nós. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Quem foge da luta recolhe-se à estagnação espiritual. Quando nos deixamos paralisar pelo medo da ação cooperativa que a vida exige, e os espíritos dizem a Kardec que não fazer o bem também é um mal,
acabamos nos fechando num processo egoísta, vivendo apenas para os nossos interesses pessoais e não trocando experiências com o meio. Não damos, mas também não recebemos. E essa clausura que o medo impõe, impedindo que nos relacionemos uns com os outros, atrasa a marcha do progresso espiritual. Fé e equilíbrio em todas as direções.